E hoje vamos analisar a empresa Irani com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela através de seus fundamentos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está assistindo esse vídeo. Eu sou Denis Alexandre e vamos analisar agora a Irani, que na verdade é uma das principais produtoras brasileiras de papel para embalagem de papelão ondulado, e apesar dela exportar para mais de 30 países, ela ainda é bem focada no mercado interno. E nesse vídeo eu vou tratar sobre a trajetória da empresa desde sua fundação, composição acionária, dados principais da Bolsa de Valores, fonte de receita da Irani, histórico da receita líquida, lucro líquido, fluxo de caixa, endividamento e por fim temos um checklist, como se fosse um apanhado geral, um resumo sobre a empresa e seus fundamentos. E então eu passo no fim minha opinião pessoal sobre a empresa na qualidade de investimento. E o foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da empresa e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem dos ruídos de curto prazo do mercado. Com isso eu vou me ater somente ao histórico de resultados divulgados pela própria Irani. E se você quer ajudar esse canal a crescer, já se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para receber avisos todas as vezes que eu postar uma análise nova. Lembrando que pelo menos 2 vezes por semana aqui temos análise de empresas no canal para você acompanhar. Bom, então vamos lá. A indústria de papel e celulose no Brasil ganhou força mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a importação dos produtos foi muito afetada pelos ataques submarinos aos navios que cruzavam o Oceano Atlântico. E a Irani começou suas operações logo em 1940, mas só em 42 chegaram os equipamentos para ela iniciar a produção de papéis. Mas somente 2 anos depois, eles inauguraram uma máquina de papel número 1 em Santa Catarina, e aí para assegurar o pleno abastecimento de energia, em 1949 foi inaugurada uma barragem em Salto Flor do Mato com a capacidade de 3.000 kW, o suficiente para atender a demanda de toda a fábrica da Irani na época. E aí em 59 a Irani começou o plantio de muda de araucária e uma espécie de pinheiro natural que representou desde lá de trás um cuidado maior que a Irani tem com o meio ambiente. É claro, nessa parte de celulose é mais do que essencial. Em 71 a produção dela já tinha aumentado em 7 vezes e com o tempo ela foi expandindo, foi aumentando sua produtividade no papel e celulose, e quando foi em 2004 ela se tornou líder no mercado nacional de papel de baixa gramatura. Em 2010 ela adquiriu fábricas em São Paulo e Minas Gerais, e aí ela se tornou a 3ª maior empresa do Brasil no mercado de papel ondulado. Em 2020 ela concluiu sua migração para o novo mercado, o nível mais alto de governança corporativa que temos na bolsa, e atualmente ela é controlada pela Irani Participações com 40% das ações ordinárias. Depois vem a Absul Desenvolvimentos Imobiliários com 10,6% das ações ordinárias. Depois a companhia Habitasul com 7,7% das ações ordinárias, estando 0,38% em tesouraria e 41% em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados principais da Bolsa de Valores. Nome da empresa Irani Papel e Embalagem S.A., código de negociação RANI3, fundação 1941, setor de atuação materiais básicos, segmento embalagens, segmento de listagem novo mercado, nível mais alto, como eu falei, free float de 41%, 100% de tag along e valor atual de mercado 2,1 bilhões. Nas fontes de receita ela se divide em 3 atividades. A primeira é embalagem de papelão ondulado, papel para embalagens e a parte florestal e resinas. E no segmento de embalagem de papelão ondulado, ela produz caixas e chapas de papelão ondulado leves e pesadas. E nessa parte tem 2 unidades para fabricação de embalagem de papelão ondulado, localizado na Vargem Bonita, no estado de Santa Catarina, e um em Indaiatuba, no estado de São Paulo. Na segunda parte a gente tem a parte de papel para embalagens, e ela produz papéis craft de baixa e alta gramatura, sendo a maior parte da produção direcionada para embalagens de papelão ondulado. E a produção de celulose é proveniente das florestas plantadas de pinos de propriedade da própria Irani, e a matéria-prima para a produção de papéis reciclados são as aparas de papel coletadas no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o terceiro segmento que a gente falou é a parte de resinas e florestal, e aqui a empresa fornece madeira no litoral do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 4.000 hectares plantados,
em quase 6 mil hectares de terra ao todo. E no quesito resinas, ela produz breu e a terebintina a partir da extração de resina natural das florestas de pinos, e a maior parte da receita é proveniente da exportação juntamente com a parte de resinas. No resultado do segundo trimestre de 2022, ela finalizou com 54% da receita, vindo da parte de embalagens, 35% de papel, 11% de resinas, sendo 17% da receita vindo do exterior e 83% vindo do mercado interno brasileiro. E na parte do mercado externo, 29% da receita veio da Ásia, 35% da Europa, 31% da América do Sul e os 5% restantes vindo da África e América do Norte. E como eu falei bem no início, ela tem uma representatividade muito maior no mercado interno do que no mercado externo. E já que aqui a gente está tratando da receita, vamos ao histórico da receita líquida desde 2010, tendo seu recorde em 2021 com 1,6 bilhão de receita. E a realidade é que a Irani e as demais empresas de commodities estão ainda, vivenciando uma alta nos preços dos produtos muito grande. Isso acabou impactando positivamente sua receita, como você viu. E ainda na receita, a parte dos preços médios dos produtos dela deu uma estabilizada, porque o ano de 2020 para o ano de 2021 eles estavam aumentando demais, o que ocasionou na receita recorde, como eu disse. E no segundo trimestre de 2022, ela fechou com uma receita líquida de 429 milhões. E o nosso próximo passo aqui é analisar a constância da lucratividade, ou seja, o lucro líquido da Irani. E ao contrário da Klabin, que até a gente já analisou aqui no canal, que tem que ser analisada pelo EBITDA, até mesmo pela marcação a mercado das dívidas, porque grande parte da receita e dívidas da Klabin vem do exterior. Isso acaba causando algumas distorções nos resultados dela. Mas aqui na Irani a gente pode analisar pelo lucro líquido, já que a representatividade do dólar é muito menor. E ela ficou no prejuízo nos anos de 2016, 17 e 19, mas acabou se recuperando, como eu disse. Ela aproveitou bem a alta das commodities para melhorar seus resultados e até então vem conseguindo manter eles bem constantes. E um quesito que acabou impactando e ainda está impactando positivamente os lucros da Irani são os preços das aparas, que eu falei na parte de tipo de receita. Isso é bom porque aumenta a margem pela queda do preço da matéria-prima. E nesse segundo trimestre de 2022, a Irani também teve um lucro líquido de 84,6 milhões, que foi 25% maior do que o segundo trimestre de 2021. Passamos então para o FCO, que é o fluxo de caixa operacional, que representa todas as saídas e entradas financeiras da empresa, considerando apenas o operacional da Irani. E temos como seu melhor ano também o ano de 2021, com fechamento de 384 milhões de fluxo de caixa operacional. E desde que ela praticamente existe, ela não fechou nenhum ano com fluxo de caixa operacional negativo, o que é muito bom. E sobre o caixa operacional mais atualizado que temos do segundo trimestre de 2022, o fluxo de caixa operacional ajustado foi de 351 milhões de reais, muito bom. E em relação às suas dívidas, ela tem um endividamento muito tranquilo e muito menor do que o da Klabin. A Irani também trabalha do mesmo jeito com ciclos de endividamento. Ela toma dívida, constrói os projetos, coloca eles para trabalhar, coloca eles para rodar, todas as máquinas e tudo, e depois ela vai repetindo esse processo. Aí ela toma dívida, coloca para trabalhar, e nisso fica indo e voltando. Isso aí, por isso que ela tem alguns picos de endividamento e depois ficam mais tranquilos. E claro, ela faz isso de uma maneira muito mais conservadora que a Klabin. Tanto é que atualmente a relação de alavancagem dívida líquida sobre EBITDA dela é muito menor, ficando em 2021 abaixo de uma vez, e no resultado do segundo trimestre de 2022 o EBITDA dela ficou em 1,11 apenas. Mas claro, se a gente pegar um histórico maior, a gente vê 2014, 2015 e até 2018 tinha um grau de alavancagem muito maior. Então atualmente ela tem sim um nível de endividamento bem saudável, com uma dívida em moeda estrangeira com uma representatividade muito pequena, apenas 4%, e 89% do seu endividamento se encontra de longo prazo, que é bem tranquilo, e apenas 11% de curto prazo. E se esse vídeo está te ajudando, você já pode deixar o like aqui, porque dá uma baita ajuda aqui pro canal. E agora, em nosso checklist, a primeira coisa que a gente olha é a governança corporativa. Primeiro de tudo, ela é do novo mercado, nível mais alto de governança, o que é muito bom. Tem um ótimo free float, 100% de tag along,
mas nesse quesito de governança ela peca no sentido de remuneração dos executivos, que sempre foi muito elevada em relação ao lucro, e mesmo quando ela bateu recorde de lucratividade em 2021 e até mesmo até esse momento em 2022, o quesito de remuneração dos executivos está muito acima do que seria o normal. Mas vamos ver se no fechamento do ano de 2022 ela melhora essa relação aí, porque é muito importante que tenha essa paridade entre os executivos e os acionistas. E quando eu digo paridade, é porque a empresa tem que ser boa tanto para os acionistas quanto para os executivos, e não só para os executivos, para os administradores. O segundo ponto aqui que a gente olha é a lucratividade, e até o ano de 2019 ela não dava aqueles lucros crescentes, mas em 2020 ela melhorou em relação aos resultados anteriores. Em 2021 ela conseguiu o recorde nos lucros, aumentou suas margens, teve a questão do preço das aparas que caiu nesse meio tempo, para ajudar os preços das commodities ligadas à celulose, aumentou demais, e com isso a empresa se beneficiou muito. O importante é ser consciente quem for investir nela e saber que ela não vai ser crescente eternamente no quesito preço de commodities, que por sinal já está começando a dar uma estabilizada. Terceiro ponto, geração de caixa. Nesse quesito ela nunca deixou de gerar um caixa operacional positivo desde que existe na bolsa, e também sempre fechou com capital com liquidez, ou seja, com caixa positivo, mesmo quando ela estava mais apertada e dando prejuízo. Então o fato é que ela vem melhorando sim nesses últimos tempos e tem sido ótimo para a empresa. E o nosso último ponto que olhamos aqui no checklist é o endividamento. E seu maior endividamento até então foi no ano de 2015, mas claro, fazia parte da estratégia da empresa ter esse ciclo de endividamento, e hoje ela tem uma baixíssima alavancagem e grande parte das suas dívidas estão em longo prazo e só 4% em dólar, então atualmente está muito tranquilo para a Irani nesse quesito. E agora vamos à minha opinião pessoal sobre a Irani. E a verdade é que todas as empresas de commodities ganharam muito dinheiro, principalmente na pandemia, e a Irani, claro, também se beneficiou disso. E se a gente pegar os anos passados, o seu histórico de lucros desanima um pouco sim pela inconstância, alguns anos de prejuízo, mas fato é que a Irani vem conseguindo melhorar bastante seus fundamentos, trimestre após trimestre, e isso é ótimo para a empresa. O que desanima nesse primeiro momento, como eu disse, é a remuneração dos executivos lá nas alturas, mesmo com fechamento recorde. E para quem quer investir na Irani, eu deixo um conselho de acompanhar bem, acompanhar com calma, entender bem do setor, entender das variações cambiais do mercado das commodities, que sim afetam bastante os resultados dela. Tem um ciclo de endividamento que você também tem que entender, senão ela vai estar com a dívida lá em cima, mas faz parte do plano de negócios. E ainda tem a Klabin como uma empresa do setor de papel e celulose, então tem que estudar bem. Inclusive a gente já analisou a Klabin aqui, vou deixar no card para você. E se eu conseguir te ajudar com esse vídeo de análise, não custa nada você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.